Eu já era funcionário público, eu era um policial civil, eu cheguei a fazer 3 academias de polícia, trabalhei em lugares renomados da polícia, mas porém, dentro de mim, eu era um viciado. Eu fui segurando aquela barra, segurando aquela situação, só que chegou uma época que o envolvimento era tanto que eu já tinha amizades com traficantes, com viciados, com pessoas relacionadas ao tráfico. Eu, nos quadros da polícia, houve uma época em São Paulo de muita chacina, muita morte, muita chacina. As autoridades queriam apurar quem estava cometendo aquilo. E eu, por estar envolvido, envolvido nas drogas, envolvido sempre com traficantes, numa informação de ouvir dizer, de ouvir falar que eu andava naquela situação, naquele circo, eu fui acusado de 7 processos de homicídio. 2 duplos homicídios e 1 triplo homicídio. Eu fui preso preventivamente no presídio especial da Polícia Civil. E uma coisa muito humilhante foi quando eu conheci o cárcere, a vida de um presidiário. Eu trabalhava para prender os marginais. Hoje eu estava preso pelos meus colegas policiais. Minha dignidade, a minha família, o meu emprego, minha razão de viver, ela tinha acabado ali. Ali vieram diversos tipos de pensamentos, diversos, de fuga, de suicídio, de depressão, de euforia. Eu cheguei no fundo do poço. E através da onda do rádio, eu escutava a Rede Aleluia. E muitas vezes eu vi o bispo falar. Muitas noites ele falava: você que está me ouvindo aí dentro do presídio. Parecia que aquela voz era comigo. E eu percebia que eu tinha importância. Apesar de estar naquela situação, eu tinha importância para Deus. Ele habita no alto, no altíssimo lugar, no trono de glória, mas ele também habita com o aflito, o ferido, o cansado, o sobrecarregado. Para quê? Para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua súplica. Foi um dia que eu cheguei dentro da minha cela, eu me ajoelhei dentro do vaso sanitário, ali no vaso sanitário, eu coloquei o meu rosto próximo ali e falei: Deus, se o Senhor existe, eu quero uma chance, o Senhor mudar a minha história. Porque se o Senhor mudar a minha história, eu vou acreditar que o Senhor existe. E aquele contato com Deus ali, aquilo foi me limpando, me libertando, e eu comecei a ter interesse pela palavra de Deus. Porque aquilo ali, para mim, era um tesouro, a palavra de Deus. Ali começou esse processo de libertação, veio a síndrome de abstinência por uns dias, falta da droga, irritabilidade, ansiedade, e sempre perseverando, e resistindo, Foi onde eu meditando na palavra de Deus, eu consegui chegar nesse livro de Jeremias, no capítulo 39, verso 17, onde a palavra de Deus diz: a ti, porém, eu te livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem tu temes. Eu comecei a entender que as coisas eram no tempo de Deus e não eram no meu tempo. E quando eu passei a me sujeitar, passei a entender que eu precisava ser fiel a Deus, que eu precisava entregar a minha vida a Deus, a minha vida ali começou a se transformar. Quantas vezes o bispo falou através da rádio: prepara o seu copo com água. Eu estava lá com o copo com água. E esses eram os meus elementos. A minha receita dentro do presídio era a rádio, a Bíblia e a água, acompanhando as programações. Daí, se aproximando a data do meu julgamento, eu fui a dois júris popular,
Eu ali naquela situação, né, respondendo a 7 processos de homicídio, fazendo uma conta na minha mente, uma conta básica, eu pensei comigo, cada homicídio são 30 anos. Se eu estou respondendo a um processo de 7 homicídios, seriam 210 anos que estavam em jogo ali naquele julgamento. E ali naquele júri, naquele auditório, no fórum, né, eu fui liberto dos 7 homicídios no dia 7. E naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, o juiz mandou que soltasse as minhas algemas. Eu voltei para aquele presídio só para pegar as minhas coisas e falar para os meus amigos desse Deus que eu havia conhecido. E logo aqui, do lado de fora, nas ruas, eu procurei uma igreja. E o processo de arrependimento, ele começa com uma mudança de direção, uma mudança de caráter. Eu me apeguei muito à palavra de Deus, muito. Eu comecei a ler demais a palavra de Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu preciso te conhecer. E ali aconteceu a melhor coisa da minha vida. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre mim, imediatamente eu tive uma paz. Aquilo dentro de mim se tornou uma força inexplicável, né, que a gente não tem palavras para explicar. O Espírito Santo é tremendo. É isso. E a minha vida começou a mudar, eu comecei a dar fruto, eu comecei a evoluir em todas as áreas da minha vida, eu comecei a empreender. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho a minha esposa, né, eu e a minha casa servimos ao Senhor, nós desfrutamos do melhor da terra, como está escrito em Isaías 1,19, né? E hoje eu tenho a certeza que se Jesus voltar agora, né, nós partiremos com Ele por uma vida infinitamente melhor que essa.